Olá a todos, meu nome é Daniel Borges Fialho, eu sou médico neurologista. Transtorno do espectro autista em adultos. Como se faz esse diagnóstico? Existe transtorno do espectro do autista em adultos também? Sim, uma vez autista, sempre autista. Não é porque a criança ficou adulta que ela deixou de ter transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista nível 1 de suporte tem muitas vezes um diagnóstico deixado de lado. Esse diagnóstico muitas vezes não é feito e a criança vai passando com as suas dificuldades e chega na vida adulta e ela se depara com uma carga social muito maior, com compromissos, com uma dificuldade de rotina, com algumas alterações de inflexibilidade de comportamento e aí bate uma pulguinha atrás da orelha. Mas o que acontece comigo? Se você tem uma dificuldade de interação social, se você tem uma certa inflexibilidade de comportamento, se você tem rotinas que são extremamente importantes na sua vida, se você tem uma hipo ou uma hiperreatividade sensorial, se você tem alguns problemas alimentares com a textura, com o sabor, com a consistência, sim, você pode ter o transtorno do espectro autista e ser um adulto que não foi diagnosticado. Esse diagnóstico é simples? Não, não é um diagnóstico simples, mas também não é um diagnóstico extremamente difícil de ser feito. O mais importante é procure um especialista em transtorno do espectro autista se pelo menos 2 ou 3 dessas características você apresentar na fase adulta. Tenho um transtorno de interação social, uma dificuldade com os meus relacionamentos, tenho uma certa inflexibilidade, uma certa rigidez de comportamento. As rotinas são extremamente importantes para mim. Se eu não fizer aquilo que eu estou programado, ou se eu não fizer todos os dias a mesma coisa, isso me atrapalha. Aqui, claro, eu tenho um diagnóstico diferencial muito importante, que é com transtorno obsessivo compulsivo. Se eu tenho uma hiporreatividade ou uma hiperreatividade sensorial, seja com barulho, seja com luzes, seja com a textura, com a consistência, com o padrão alimentar, eu devo procurar um especialista em transtorno do espectro autista, mesmo sendo adulto. E feito o diagnóstico, o que nós podemos fazer? Tratar as comorbidades associadas, sejam elas com psicoterapia, com terapia ocupacional, muitas vezes. Até muitos pacientes ainda precisam de tratamento fonoaudiológico, mas é de extrema importância que o diagnóstico seja feito para que você se conheça, para que você se entenda, para que você consiga explicar por que você pensa às vezes que tem alguma coisa diferente? Por que os meus relacionamentos não funcionam? Por que eu não consigo ter uma interação social com os meus colegas de trabalho? Por que eu sou tão inflexível? Por que eu não consigo me dobrar um pouquinho e aceitar quando as coisas são diferentes? Muitas vezes você pode ser autista. Então, transtorno do espectro autista em adultos, sim, existe. Sim, tem diagnóstico e sim causa prejuízo. Um abraço fraterno a todos.